Tiago, capítulo 2. Por favor, abra por gentileza a Bíblia. Tiago, capítulo 2. Nós vamos nos aprofundar na exposição dos versículos de 1 a 13. Irmãos, não se preocupem. Se alguma das crianças tiver dificuldade para ficar mais tempo aqui, você precisar ir aqui atrás, dar uma acalmada e volta. É assim mesmo, nós estamos aqui em família. E em família a gente não despreza ninguém. Está todo mundo no mesmo barco, tá bom? As crianças, elas têm o seu limite de atenção, mas a ideia é que elas possam ser estimuladas por meio também dos seus pais. Então, o meu encorajamento é que vocês possam trazer coisas para eles possam fazer junto. Talvez um caderno para que possam desenhar, para que possam escrever junto com o pregador. Hoje minha filha inventou moda. Eu preguei esse sermão pela manhã para as crianças também lá em Casa Caiada. Minha filha mais nova, com exceção do bebezinho, tem 7 anos. Aí quando eu olhei para a perna dela, estava escrito preconceito. Eu disse, minha filha, o que foi isso? Ela disse, não papai, eu quis usar meu braço e minha perna para entender o sermão. Eu disse, na próxima fica só no papel mesmo, porque isso aí dá mais trabalho. Então, é por aí mesmo, tá, gente? A gente caminha desenvolvendo o estímulo e o ânimo para os nossos filhos. Então, façam isso em casa, para que eles, quando cheguem aqui, não achem que isso é uma novidade, é apenas uma continuidade do que nós estamos fazendo em casa e também aqui, quando todos estamos reunidos como igreja. Tá bom? Por favor, acompanhe a leitura. Tiago, capítulo 2, versículo 1 a 13. Diz assim: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre, muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo, você, sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre, você, fique em pé, ou sente-se ali, abaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês, e não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês, de fato, observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez.
Bondoso Deus, Pai de amor, Tua palavra é verdadeira e Teu povo aqui reunido está pronto para Te ouvir. Abre os nossos corações, ensina-nos, ó Deus, a verdade. Abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos o Teu querer. E assim, Senhor, transforma-nos, muda-nos, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Talvez você já tenha ouvido: o preconceito mata. Essa frase, ela já foi usada em diversos contextos, diversas formas, para falar de coisas muito diferentes. Mas há algo de verdade quando dizemos o preconceito mata. Isso porque na história da humanidade, na história da nossa sociedade, realmente nós temos a tristeza de dizer que muitas vezes as pessoas foram maltratadas e até mortas por conta de preconceito. Na verdade, se olharmos bem direitinho, é natural do ser humano o preconceito. Porque nós somos limitados em nossa visão sobre o outro. Especialmente quando estamos inicialmente conhecendo alguém. Se você não me conhece, você olha para mim, me vê com essa camisa xadrez, talvez você pense: tá aí, é um devoto de São João. Ou talvez é um camarada que gosta muito de Luiz Gonzaga, uma coisa assim. Bom, nada contra o morador, né, que nasceu lá em Exu, nada contra ele, a música é boa, mas eu não uso xadrez por causa disso. Mas você não me conhece, você tem alguma coisa na sua cabeça, já previamente concebida, você olhou e disse: essa pessoa é tal coisa. Somos assim, olhamos a aparência, não olhamos o coração. Porém, meus irmãos, o preconceito, ele vai além disso. O problema do preconceito não envolve somente a questão de olhar e julgar as pessoas pela aparência, isto é, olhar somente por aquilo que elas parecem para a gente ser. É porque o preconceito também ele vai um pouquinho mais além, quando nós julgamos as pessoas mediante os nossos interesses particulares. Talvez tenha acontecido com você, não sei. Você foi convidado por 2, 3 pessoas para um jantar, para um almoço. Aí você avaliou: qual dessas eu tenho mais vantagem? Será que se eu desmarcar o almoço com o meu chefe do trabalho, eu vou ter problema? Melhor desmarcar o almoço com minha mãe, ela vai entender. Mas com o chefe do trabalho vai ser mais difícil de compreender, né? Então eu vou manter o almoço com o chefe do trabalho da minha mãe, deixa para lá. A gente faz isso. A gente julga os nossos relacionamentos. Nós julgamos os nossos relacionamentos por meio também dos nossos interesses mesquinhos. Quantas vezes nos aproximamos ou distanciamos de alguém simplesmente porque pensamos: isso vai me trazer benefício? Isso vai me trazer problema? Mas o preconceito pode ser ainda pior. Pode ser pior do que uma avaliação injusta de aparência. Pode ser pior do que uma aproximação interesseira. Porque mais profundamente o preconceito pode envolver desejo mau. A história, ela nos mostra coisas terríveis que foram feitas por mero preconceito. A história recente da humanidade mostra que pessoas foram tratadas de forma completamente desigual, com violência e morte, por conta da cor da pele, por conta do sotaque, por conta da região que nasceu ou da etnia que tem origem.
nós estamos muito pertinho ainda da tristeza do Holocausto, quando muitos e muitos judeus foram colocados em fornos, basicamente, para serem mortos, simplesmente porque eram judeus. Preconceito, mal, malignidade, isso está intrínseco dentro do ser humano. É nesse sentido, portanto, irmãos, que de fato o preconceito mata. De fato, quando olhamos para a história e quando olhamos para dentro de nós mesmos, nós vemos que tem muito problema para ser resolvido. Porque quando Tiago escreve essa carta, irmãos, Tiago, irmão de Jesus, já falei para os irmãos antes, ele escreve essa carta para a igreja recém-nascida, ainda quase completamente de judeus convertidos ao cristianismo, que agora estavam sendo perseguidos por causa da profissão de fé, conforme nossos irmãos fizeram agora. E esses irmãos estavam espalhados por várias regiões, e Tiago está os exortando para como viver uma vida pura, santa, não apenas de ouvir da palavra, mas de praticar essa palavra. No capítulo 1, ele foi muito claro: não adianta você ser ouvinte e não praticar a palavra de Deus, porque você vai ser como um homem que se contempla no espelho, mas quando vira as costas, não lembra mais do que viu, não lembra mais a sua fisionomia que outrora viu no espelho. É alguém que ouviu sobre as verdades da palavra, mas quando fecha a Bíblia, não faz mais sentido, vive a vida de qualquer jeito. Mas Tiago diz: aqueles que têm fé verdadeira, eles têm uma novidade de vida, eles têm uma prática diferente, eles mudam o seu comportamento. E ele especificou isso aí lá no finalzinho do capítulo, quando ele disse: olha, a religião verdadeira é aquela que ampara o órfão e a viúva. A religião verdadeira é aquela que dá testemunho prático do amor. Não apenas diz que ama, mas pratica o amor. E ele continua agora esse argumento no capítulo 2. Ele deseja agora nos mostrar que esse amor nos leva a considerar o próximo. Porque se o preconceito mata, nós somos chamados por Cristo a não sermos juízes de aparências, mas a obedecer à lei da liberdade. Vou falar sobre isso. Ao demonstrar amor e misericórdia para com os pobres e menos favorecidos, mesmo que eles não sejam vantajosos para a gente. Então vamos lá. Primeiro, a fé em Cristo não tem preconceito. Versículo 1 e 4, veja aí por favor o texto comigo mais uma vez. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Esse é o resumo. Dava para parar aqui e dizer: acabou, já disse tudo o que precisava. Tiago diz: se você tem fé em Jesus, você não pode ser preconceituoso. Se você tem fé em Jesus, você não pode tratar as pessoas com acepção, com parcialidade. Mas vamos desenvolver um pouquinho mais? Vamos pensar um pouquinho mais. Quem é esse Jesus? Esse é o ponto de Tiago. Tiago está dizendo assim: olha, vem aqui. O Jesus que você diz ter fé nele, é o Jesus, o Senhor da glória. O Senhor Jesus que veio a este mundo como um pequeno bebê, que veio a este mundo por meio de uma família pobre, sem grandes nomes, sem grandes recursos, não teve um quarto todo pintado e um bercinho preparado para ele. Não, era um estábulo com animais e uma manjedoura para colocar o pequeno bebê. O Senhor Jesus é aquele que veio
como um servo sofredor, que se entregou na cruz do Calvário e foi humilhado, recebendo ali punições terríveis em seu corpo e em sua alma, que nem podemos imaginar. Mas esse mesmo Jesus que se humilhou, é o mesmo Jesus que foi exaltado, porque Ele ressuscitou, e Ele vivo está, e está à direita de Deus Pai, de onde Ele intercede por nós. Observe, Tiago está dizendo, se você trata as pessoas mais humildes, você está desonrando a Cristo, porque o Senhor Jesus era uma pessoa humilde, era um pobre. Como que agora você que crê em Jesus vai tratar as pessoas porque não tem condições financeiras de forma desrespeitosa, indigna? Por isso ele diz, essa fé que você diz crer, ela tem que refletir o caráter. E então ele dá um exemplo, esse exemplo que eu contei para as crianças e que vocês também ouviram aqui na leitura. O exemplo é 2 homens que entram na sinagoga. O texto diz sinagoga, mas aqui entendam, a palavra sinagogue, palavra grega, ela pode significar ajuntamento, como agora, nós estamos numa sinagogue, nós estamos numa sinagoga, ou a sinagoga judaica mesmo. Como eles eram judeus e estavam no período de transição, não dá para saber se Tiago está falando assim, olha, quando vocês estiverem lá reunidos entre os judeus, ou ele está falando, quando vocês estiverem só os cristãos reunidos nas casas, porque é assim que aconteceu lá em Atos, não dá para saber. Mas qualquer um dos pontos é suficiente para a gente lembrar o seguinte, quando a igreja está reunida, ela tem de ser um lugar de acolhimento, um lugar onde as pessoas, independente da sua origem, independente da sua posse, sejam recebidas. Mas a história é outra. Tiago está dizendo assim, olha, entraram 2 homens, um claramente rico. Entenda, uma pessoa que sai de casa, pensando ir para um culto, e ele bota os anéis de ouro nos dedos, as pedras preciosas. Veja, ele está querendo mostrar alguma coisa, né? Tiago está dizendo, olha, esse homem, ele entrou para mostrar quem ele é. Ele entrou para dizer que ele é superior. Roupa, anéis, fica visível. Esse cara tem dinheiro. Esse homem tem posses. O outro, por outro lado, nada tendo, nada levou. Vai com a roupa que tem, surrada, suja. Estão os 2 entrando na reunião. Pode ser numa casa, pode ser num cenáculo, que era um lugar superior, onde eles se reuniam com mais pessoas. E então, os 2 são tratados de forma diferente. A um, o que tem anéis nos dedos, é dado um lugar especial. Olha, eu queria, irmãos, estar falando para vocês que isso é coisa do passado. Isso aí é coisa antiga, não se preocupem, estou contando apenas uma historinha. Mas quando a gente olha para os nossos dias, infelizmente, a gente vê testemunhos não muito diferentes desse. E eu nem estou me preocupando em falar desses movimentos recentes aí, de área VIP para famosos, que têm sido feitos em algumas igrejas famosas. Eu estou falando de coisas que acontecem e eu já vi, até na igreja presbiteriana. Chegou alguém, é conhecido, vai todo mundo lá, bota aquela pessoa num lugar especial, senta aqui, dá uma aguinha. O outro desconhecido, ninguém nem olhou. 2 pessoas, tratamentos diferentes. Tiago está dizendo, olha aqui, essa é uma história triste, porque ela não mostra apenas uma situação de pecado, mas ela vai além, ela mostra algo do coração
de um problema grave no coração. O texto literalmente diz aqui no versículo 4: será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando os pensamentos impuros, errados? Isto é, Tiago está dizendo, o problema é que quando a gente faz isso, há algo muito grave no nosso coração. Há algo muito sério no nosso coração. Porque quando estamos dispostos a tratar as pessoas de forma diferente, aqui, quando estamos adorando o Senhor da glória, que a glória deve ser dada somente a Ele, mas de alguma maneira estamos buscando a glória desses homens, tem algo errado no nosso coração. Tem algo errado acontecendo com a gente. E Tiago quer mostrar que os desejos do nosso coração estão fora da vontade do Senhor. O amor que temos que demonstrar é demonstrado em coisas muito simples, meus irmãos. Desde uma recepção imparcial, a um cuidado com o pobre, a um cuidado com aquele que tem menos recursos. E Tiago então ele vai continuar o seu argumento e agora vai nos dar algumas razões importantes. Porque o preconceito, ele contradiz a eleição. Ele contradiz a lógica do próprio Deus quando escolheu o seu povo. Veja por favor o versículo 5 agora. Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês? E não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Observe, Tiago é pastor, irmãos. E ele agora se direciona à igreja de forma dura, mas amorosa. Tem que ser assim. Quando exortamos os irmãos que estão tropeçando num pecado, não devemos apenas ir com a espada para cortar-lhes a cabeça, mas estamos prontos para acolher e abraçar o pecador que precisa ser levado ao arrependimento. Podemos ser duros e sérios com o pecado, sem precisarmos esmagar aquele que está ferido. É isso que Tiago está fazendo aqui. Olha, vocês estão procedendo errado. Agora ouçam. A expressão que ele usa é a ideia de um profeta que está chamando a atenção do povo. Ei, olha aqui. Atenção, eu vou falar algo importante para vocês. É isso que Tiago está dizendo. Ouçam o que eu vou dizer para vocês. E ele então dá 3 razões para que a igreja não trate de forma parcial aqueles que vêm como visitantes, aqueles que vêm participar do culto, as pessoas que se aproximam da gente. 3 razões. A primeira razão é: Deus escolheu muito mais pobres do que ricos para o seu povo. É mesmo, pastor? É. Verdade verdadeira. Eu já falei sobre isso aqui no último sermão. Agora ele está tratando de novo o mesmo assunto, só que agora trazendo outros pontos. A questão aqui é o seguinte, irmãos: não sei porquê, mas assim o Senhor Deus quis confundir a lógica mundana. Na sociedade, as pessoas que têm influência, as pessoas que têm posses, são mais importantes. Para Deus, isso não tem valor nenhum. Para Deus, o valor não está aí. E para provar que o valor não está mesmo, aprove ao Senhor, nos planos dele, trazer para si muito mais dentre aqueles que são
pobres, que não têm tanta instrução, tem muito mais analfabetos do que doutores entre os crentes. Tem como explicar isso? Não, porque a operação é de Deus e não do homem. Mas foi assim que Deus fez. Deus escolheu aqueles que eram pobres para serem ricos na fé, e Deus escolheu aqueles que eram pobres para serem herdeiros do reino. Agora, cuidado porque existem vertentes na igreja evangélica que confundem um pouquinho o processo aqui. E dizem quase que como se a pessoa, por ser pobre, está salva. Veja, pobreza não é sinônimo de salvação, não. Não é isso que Tiago está dizendo. Movimentos famosos, teologia da missão integral, teologia da libertação, os irmãos não precisam se preocupar com os nomes, mas está por aí. Vão dizer assim: ei, essa pessoa é pobre, ela nasceu na periferia, ela nasceu não sei aonde. Perceba o olhar do Jesus de Nazaré. Calma aí. Todos nós somos salvos mediante a graça na fé de Jesus Cristo, em Jesus Cristo. Somente pela fé. Não tem outro meio. Então, seja pobre, seja rico, todos são redimidos pelo mesmo sangue do Cordeiro. Agora, é verdade. O Senhor, o Espírito Santo de Deus, escolheu os que eram desprezados. Muito mais os desprezados do que os que têm boa fama. Claro, dentre aqueles que são famosos, ricos e influentes, o Senhor também chamou, até para o nosso bem. Que bom que Deus converteu presidentes, reis, senadores, juízes, para que dessem até um pouquinho de fôlego para a gente em meio a tanta perseguição. E esse é o segundo ponto de Tiago. Observe aí, porque a segunda razão a qual nós não deveríamos ser preconceituosos, Tiago diz, é porque são os ricos que têm oprimido a igreja ao longo dos séculos. É verdade. A história da igreja mostra que foram exatamente aqueles que tiveram recursos, poder e influência que trouxeram muito problema para a gente. Até hoje é assim. As barreiras que muitas vezes nós enfrentamos para pregar a palavra de Deus envolvem leis injustas, envolvem pessoas com poder aquisitivo, que compram outros, que manipulam e até mesmo usam a fé de muitas pessoas para o seu próprio benefício. São opressores que muitas vezes nós estamos dando atenção. A história nossa de evangelização, eu falava com os irmãos sobre isso, aqui em Pernambuco foi assim. Quantas vezes irmãos nossos, para pregar o evangelho aqui no interior, em vários lugares aqui no interior, tiveram que brigar com o prefeito, tiveram que brigar com o padre que mandava na cidade, porque se assim não fosse, não podia ter um lugar como esse aqui. Um salão de culto evangélico, há 100 anos, pense. Neve Lela, lembrei o nome. Estava contando a história para os irmãos, esqueci o nome. O matador, Neve Lela, que foi atrás do Dr. Butler. Conseguiu matar, Eric? Tiro seco, se converteu, depois entregou sua vida a Jesus e inclusive morreu para salvar o pregador em uma outra situação. História do presbiterianismo ali na região de Canhotinho. Irmãos, essa é a nossa história. Poderosos pagaram pessoas para matar pastores, mas o Espírito Santo de Deus não deixou. E a gente vai dar atenção a esses homens. Aí você pode dizer assim: não, pastor, não sou muito desse negócio não, mas espera um pouquinho. Cuidado, porque eu estou falando em termos de coletivo aqui, mas e a atenção que você dá durante a semana a políticos,
a atenção que você dá durante a semana às influências digitais, a atenção que você dá em brigas, muitas vezes debate de política, de outras coisas mais. Como é que é isso aí? Muitas vezes, nossa atenção demonstra também o nosso coração. Onde está o nosso coração? E aqui, amados, Tiago diz: você está dando corda para quem está querendo pendurar o nosso pescoço. Eles nos oprimem, eles nos arrastam para os tribunais. Foram eles que nos denunciaram, e você vai dar agora atenção a eles? Então vem a terceira razão que Tiago dá. A primeira, esse pessoal, pela vontade do Senhor, não são os eleitos. Os eleitos são aqueles que ele escolheu para confundir o mundo. A segunda razão, eles são os opressores. E a terceira e pior, eles são blasfemos. Tiago diz: como é que vocês vão dar atenção para quem blasfema? Versículo 7, não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Eles são blasfemos. Por que você daria a eles um lugar especial? Por que você daria a eles uma atenção se eles têm blasfemado contra o Senhor e contra a igreja? Não é verdade isso, irmãos? Até hoje é assim. Quantas e quantas vezes você está dando atenção para gente que zomba da nossa fé? E talvez se uma dessas pessoas viessem aqui, você estaria disposto ali tirar uma selfie. Cuidado com o seu coração. Cuidado com aquilo que você cultiva no seu coração. Porque você pode estar exatamente incorrendo nesse pecado. Tiago nos mostra que não devemos agir parcialmente pelos ricos, desprezando os pobres. Porque o próprio Deus demonstrou amor aos pobres e tem julgado os ricos pela sua iniquidade. A riqueza, irmãos, tem levado muita gente para o inferno. Não é que o rico tem que ir para o inferno, não. Mas muita gente, por causa da riqueza, não se aproxima do Senhor. Não está junto do Senhor. Mas, amados, Tiago continua o seu argumento. E agora ele desenvolve de forma ainda mais forte o problema do preconceito. Porque, de fato, irmãos, o preconceito mata. E é isso que Tiago vai dizer agora. Que o preconceito é assassinato. Olha aqui, versículo 8, por favor. Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Aqui, o argumento de Tiago é um desenvolvimento do que nós temos em Levítico, capítulo 19, versículo 15 ao 18. Onde Tiago agora vai fazer uma espécie de resumo da lei com base no comentário de Jesus Cristo. Então vamos entender o que Tiago está dizendo aqui, tá certo? Primeiro, veja comigo Levítico 19, 15 a 18. Vamos entender o argumento de Tiago aqui, que ele é muito importante para a gente. Levítico 19, versículo 15 ao 18, diz assim: não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guarde o ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança,
nem guarde a ira contra os filhos de seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Aqui em Levítico, nós temos exatamente uma conexão direta entre a lei de não matar e a lei de julgar de forma parcial. Levítico está juntando as duas ideias, e o próprio Senhor Jesus vai juntar isso no Sermão do Monte. Mas antes da gente ler o Sermão do Monte, vamos lembrar uma coisa. O próprio Senhor Jesus, para resumir a lei, ele disse: ame ao Senhor teu Deus de todo o coração e ame ao próximo como a si mesmo. Essas duas verdades resumem toda a lei do Senhor: amar a Deus e amar ao próximo. E sobre tudo isso está, ou melhor, sobre essas duas verdades está toda a lei. Isso que Jesus diz lá em Mateus capítulo 22, 36 ao 40. Anote aí para você depois ler. Mateus 22, 36 ao 40. Mas agora eu queria ler com vocês aquilo que está em Mateus 5, 21 e 22, que é Jesus também falando sobre o problema do assassinato. Às vezes a gente acha que assassinato é somente tirar a vida de alguém, mas olha o argumento de Jesus. Mateus 5, 21, diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo será sujeito ao inferno de fogo. Observe, Jesus está comentando, aplicando o mandamento não matarás, dizendo que a morte não é apenas a morte de tirar a vida de alguém, mas a morte de matar alguém no seu coração por causa da ira, por causa da forma como você vai tratar o outro com menos dignidade, chamando-o de tolo. O que Tiago, portanto, faz agora é juntar essa ideia do próprio Senhor Jesus e dizer: muito bem, perceba, portanto, o problema. Você quer viver na lei, tem que cumprir ela toda. Mas talvez você considere que o mandamento, por exemplo, não adulterarás, seja muito mais sério do que não seja preconceituoso. E Tiago diz: veja bem, talvez haja consequências diferentes, mas o que você fizer com um ponto da lei, você está fazendo com a lei por inteiro. Por quê? Porque a lei do Senhor está conectada. Todos os mandamentos estão unidos. Quando eu não honro a Deus, não amo a Deus, eu não amo o meu próximo. Quando eu não amo o meu próximo, eu não amo a Deus. Não tem como. As duas coisas precisam estar juntas. E aí Tiago diz: olha, é verdade. E é curioso que para os nossos dias isso também é verdade. O pecado de ordem sexual geralmente chama mais atenção. E na nossa experiência, em geral, você vai ver pessoas sendo disciplinadas muito mais por pecados de ordem sexual do que pecados de outra ordem. Você talvez nunca tenha tido a experiência de alguém ser disciplinado porque sonegou imposto. Já viu isso? Mas é pecado. Você talvez nunca tenha visto alguém ser disciplinado porque desonrou os pais. Irmãos, nós estamos aqui para comunicar a disciplina do irmão fulaninho de tal, porque ele desonrou a mãe dele. Já viram isso acontecer? Mas é pecado do mesmo jeito. Mas realmente, há alguns pecados que são mais visíveis, mais claros e até, de uma certa forma, com consequências mais graves e danosas. Mas Tiago diz: se você desonrou sua mãe e seu pai, mas nunca adulterou, pecou a lei por inteiro. Pecou ela toda. E aí ele continua. Olha só. Talvez você diga: não, nunca adulterei.
Mas aí Tiago diz: mas matou. Você é um assassino. Não, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca tirei a vida de ninguém. Mas você é um preconceituoso. Você é alguém que quando chega uma pessoa visitando, você não está disposto a dar atenção àquele que o Senhor Deus deu a atenção suficiente para trazê-lo aqui para perto. Na nossa comunidade, Casa Caiada, todo domingo, quase sem exceção, nós temos visitantes. E alguns irmãos me perguntaram assim: pastor, quando o senhor fala dos visitantes, por que o senhor não pede para os irmãos irem lá cumprimentar aquele que está visitando? Aí eu disse: porque eu tenho vergonha. A minha vergonha é eu dizer assim: vai alguém cumprimentar, e ninguém vai. Assassino! Matou. Tiago disse: matou. Você não foi falar com aquele irmão, você matou ele no seu coração, porque você não deu a ele a dignidade que você daria se fosse alguém do seu interesse. Se tivesse do seu lado Neymar aqui visitando nossa igreja, você deixaria de falar com ele? Você deixaria de ir lá tirar uma selfie, assinar na sua Bíblia, sei lá onde, profanar a Bíblia? Deixaria? Seja sincero. Agora, vem uma pessoa, você não conhece, não sabe nem se da cidade, sentou aqui, foi embora, você nem uma boa noite foi capaz de dar. Você nem a mão pôde estender, como se acaso sua mão fosse cair porque deu a mão para alguém que está visitando. Tiago está dizendo: assassinato. Isso é matar as pessoas. Porque, queridos, nós temos de ser uma comunidade que acolhe, que abraça, onde as pessoas, independente do que sejam, independente da sua história, sejam tratadas aqui com a dignidade em Cristo. A dignidade que Deus concedeu a elas. E não a que a gente possa, de alguma maneira, achar que elas merecem. Discurso duro de ouvir, não é, irmãos? Discurso duro de ouvir. Mas calma. Tiago é pastor. E ele conclui a sua exortação com esperança. Veja, por favor, os versículos 12 e 13. Porque a misericórdia triunfa no final. Olha aqui. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Observe. A conclusão de Tiago é: se nós não usarmos de misericórdia, também não receberemos misericórdia. O ponto dele é: quando baseamos os nossos relacionamentos em Cristo, na misericórdia de Cristo e não na aparência, nós temos o triunfo da graça. Nós temos o triunfo da misericórdia. E é por isso que a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo, ela triunfa sobre os nossos pecados. Talvez ao ouvir tudo isso, você agora em seu coração esteja pensando: e agora, o que vou fazer? Há esperança? Há esperança. O Senhor nessa noite chama você ao arrependimento, porque Ele está aqui, pronto para te perdoar. Há misericórdia para aqueles que confiam em Cristo, que depositam a sua fé nele, para viver a lei da liberdade. Uma expressão que Tiago usa e que é usada no Novo Testamento para falar da lei do Senhor. Veja, a lei de Deus nos condena por causa do nosso pecado.
Mas quando Cristo nos libertou do pecado, nos libertou da condenação do pecado, a lei que antes nos condenava, agora se torna uma lei da liberdade, porque é por ela que vamos agradar ao Senhor. Não vivemos pela lei para buscar a salvação, mas vivemos pela lei porque já obtivemos a redenção. Irmãos, o Senhor nos chama a considerar o poder do triunfo da misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o preconceito. A misericórdia triunfa sobre o nosso pecado. O Senhor nos chama a viver um verdadeiro evangelho em um ambiente em que o amor do evangelho é percebido pelas ações mais básicas, como um mero acolhimento a um visitante. O ponto de Tiago envolve pessoas que nos visitam, mas ela se estende, ela vai mais longe, aos nossos relacionamentos semanais, no trabalho, com os vizinhos, com os familiares. Será que temos agido de acordo com o Evangelho, na misericórdia de Cristo, ou temos sido preconceituosos e parciais, olhando os outros a partir daquilo que eles podem nos oferecer, ou pior, demonstrando ódio contra aqueles que por uma aparência, alguma coisa que a gente não gosta, simplesmente desprezamos. Esse não é o chamado do Senhor. Esse não é o chamado que Ele nos chamou para viver. Não. Amados Senhor Jesus, o Senhor nos chama a viver uma novidade de vida. Todos, ricos e pobres, podem conviver, fundamentados na mesma misericórdia do Senhor. A igreja como um lugar de acolhimento a todos, por causa de Cristo, para a glória de Cristo, não para a glória do homem, não para a exaltação de homens, mas para aquele que é exaltado sobre todos, Jesus Cristo, o Rei da glória. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Bendito tu és, ó Deus maravilhoso. Nós te agradecemos, porque o Senhor nos trouxe essa palavra e nos ensina. Conduz, ó Senhor, o teu povo para viver aquilo que aqui foi ensinado, mediante a tua graça e tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo.